Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde. Eu sou a Caroline Souto, sou anfitriã dessa sessão de hoje, da nossa última sessão na Semana Internacional de Coaching. Eu conto com o apoio da Marta Magnus aqui nessa nossa sessão de hoje. E juntas com o comitê, queremos dar as boas-vindas a todos para a nossa Semana Internacional de Coaching, fechando então com chave de ouro com as nossas trocas intencionais ao final desta semana. A Semana Internacional de Coaching é um momento em que pessoas no mundo todo se reúnem para reconhecer o profundo impacto do coaching profissional, criar novas conexões e ampliar o aprendizado da nossa comunidade. São mais de 1.000 eventos em 28 línguas. Aqui no Brasil, nesta semana, foram 14 eventos. A International Coach Federation consolidou-se como a maior associação global de coaching profissional, com mais de 60 mil membros em 140 países. Em 2026, celebramos os 31 anos da ICF no mundo, reafirmando nosso compromisso inegociável com a ética e a excelência técnica da nossa profissão. Além do compromisso com a ética e a competência profissional do coach, a ICF tem um compromisso com a comunidade. Por isso, nessa semana, lançamos duas iniciativas de coaching pro bono. A primeira, para todos os participantes aqui da nossa semana, todos vocês têm direito ao sorteio de uma sessão de coaching para processamento dos aprendizados da semana. E a segunda iniciativa é para os coaches associados, que além de poder apoiar os participantes, então, nessa colheita de aprendizados, podem participar de um programa de coaching pro bono, capitaneado pelo Comitê de Responsabilidade Social com a Ensina Brasil. A Ensina Brasil desenvolve lideranças que atuam como professores em escolas públicas de comunidades vulneráveis, preparando-os para liderar mudanças em diversos setores. Em seguida, a gente coloca aqui os links no chat para que vocês possam também fazer parte dessas iniciativas. Esse evento é viabilizado pelo suporte dos nossos parceiros estratégicos e nós registramos nosso agradecimento ao patrocinador ouro Inner Developing People, patrocinador prata LHH e os apoiadores institucionais na ABRHRS Paraná e São Paulo. Vamos assistir o vídeo da Inner no início dessa última sessão. Dentro de cada pessoa há um potencial esperando para se transformar em potência. Uma força silenciosa que nos impulsiona rumo ao desenvolvimento. E é isso que a Inner faz há mais de 2 décadas, ajudando a transformar líderes e equipes de muitas das maiores empresas do Brasil e do mundo em profissionais cada vez melhores. Nossa missão é que você realize a sua. Afinal, quando um ser humano se desenvolve, as empresas não voltam mais a ser o que eram. E essa talvez seja a revolução mais bonita que existe. Inner, Developing People. Joia. A organização dessa semana é de responsabilidade do Comitê da Semana Internacional 2026, aqui representado nessa foto. Então, a Ângela, a Andréia, eu, Caroline Souto, a Daniela, a Fernanda, a Marta e a Rosângela. Em nome de todas nós, sejam muito bem-vindos. Lembrando que esse evento, a gente, para garantir a conformidade e a qualidade desta sessão, solicitamos atenção aos seguintes pontos. Esse evento está sendo gravado para fins de registro institucional e, conforme os nossos acordos éticos e de direitos autorais, é estritamente proibido o uso de robôs ou softwares de inteligência artificial para transcrição ou captura de dados. Certifiquem-se de que tais aplicativos estejam desativados. A nossa sessão tem duração de 2 horas. A gente, então, às 7 horas, vai promover o encerramento da colheita das nossas aprendizados aqui, das nossas trocas. Depois tem um fechamento do comitê e a Ana Mus, nossa presidente, fará uma fala de encerramento final. Dando início às nossas atividades, então, eu vou reapresentar a Tamara. A Tamara esteve conosco no primeiro encontro, lá na segunda-feira. Caminhamos 42 quilômetros ao longo desta semana, né, Tamara? Foi uma semana bem intensa.
Então, a Tamara é membro ativo da comunidade de prática do Art of Hosting desde 2006, sócia cofundadora da Cocriar desde 2008 e co-empreendedora da startup de impacto WeCare, que tem as conversas e a colaboração com princípios básicos de sua gestão e operação. Facilitadora sênior, conduz espaços qualificados de conversação para colaboração a serviço de resultados justos, efetivos e sustentáveis. Apoia coletivos a aprimorarem suas habilidades de diálogo, colaboração e ação em seu máximo potencial para transformações positivas rumo a uma sociedade mais próspera. Tamara, muito obrigada por estar conosco no início dessa jornada e agora nos apoiando no fechamento. Passo a palavra para ti e desejo um excelente encontro para todos nós. Bom, boa tarde a todos, todas, né? Uma tarde de sexta-feira um pouquinho fria em alguns lugares, então sejam bem-vindos e bem-vindas para a gente passar um pouco pela reflexão, né, sobre os aprendizados, sobre o que aconteceu aí durante essa semana. A gente sabe que cada um participou de uma forma, né, numa certa intensidade, num certo número de sessões, mas enfim, cada um trazendo a sua própria bagagem, né? E a gente conversando no processo de preparação, né? E até agradeço Marta, Carol, Camila também que está aqui. A gente fez uma interlocução intensiva antes de chegar aqui, né? E a gente chegou à proposição de trazer uma das metodologias de trabalho com as quais a gente tem se debruçado há muitos anos, né? Que é a tecnologia do espaço aberto, como nosso instrumento para promover as nossas trocas de experiência. E para isso vai ser muito importante que a gente assuma, né, cada um de nós, um papel bastante protagonista nesse espaço de trocas. A gente vai entender já já como é que isso vai se dar. E isso vai demandar da gente também muita mobilidade aqui dentro do próprio Zoom, né? A gente está sentado em nossas cadeiras, mas a gente vai se movimentar bastante aqui dentro da plataforma, né? E para que isso seja possível, que a gente possa navegar no Zoom de uma maneira bem fluida, dinâmica e focados nos conteúdos, a gente está contando com a presença do Samuel Golodny aqui, que está apoiando a gente com toda a parte técnica de suporte à sala, a quem eu agradeço também pela contribuição. Ele tem sido uma pessoa muito importante nesses nossos projetos de transformar os ambientes online em ambientes muito mais humanizados e propícios à participação intensiva para qualquer tamanho de reunião, né? E o que que é essa tal tecnologia do espaço aberto, né? Isso foi desenvolvido, assim como muitas outras práticas que estão dentro do arcabouço aí do Art of Hosting, a partir da observação de efeitos práticos de alguns formatos, de algumas iniciativas que as comunidades assumem em diversas circunstâncias, né? Pensando que a gente busca, através das práticas do Art of Hosting, qualificar as conversas, né? Que acho que é isso, é disso que a gente está falando o tempo todo, né? O Open Space é uma das metodologias, dos formatos mais incríveis nesse sentido, porque ele honra e formaliza aquilo que tem a ver com o jeito natural e autêntico, né, dos seres humanos se comportarem frente às suas possibilidades, aos espaços de participação em qualquer circunstância, né? O que eu estou querendo dizer é que espaço aberto ele acontece na vida, mesmo quando a gente está nos espaços que não são declarados abertos, porque é como a gente acaba que se comporta autorizado ou desautorizado, né? Então, um pouco essa brincadeira. E aí, como é que funciona essa ideia do Open Space para nós, né? A gente vai organizar aqui o nosso tempo juntos, tendo uma parte introdutória, onde a gente vai pensar juntos sobre o que que a gente quer conversar, né? Então, não é uma conversa sobre os aprendizados, todo mundo junto aqui e num espaço assim, muito macro, onde todos os aprendizados vão ser conversados misturados. A gente vai poder qualificar um pouco isso. Então, a ideia
é convidar cada um que está presente aqui nessa sala, não obrigatoriamente, né? Mas é um convite bem intencional para uma reflexão sobre que conversa eu gostaria de propor aqui, que recorte, né? Como é que seria eu chamando alguém para uma conversa sobre aprendizados dessa semana, né? E aí, com isso, a gente vai montar uma grade de conversas propostas por nós mesmos aqui, né? Por qualquer participante dessa sala. E aí, isso vai ser a nossa arquitetura de reflexão sobre os aprendizados. E nós vamos então para salas paralelas daqui a pouco, e depois a gente vai voltar para uma reflexão mais ampla, todo mundo junto. Mas antes da gente montar esta agenda, né, de temas, eu vou fazer um convite para nós, que é a gente, o Samuel deve ter já organizado a gente em duplas, e eu vou convidar, né, essas duplas a irem para as salas assim que ele apertar o botão, né? Para fazer essa primeira reflexão, que é assim, considerando o que vivemos nessa Semana Internacional de Coaching, sobre quais experiências eu quero conversar aqui agora, né? Então, se eu vou convidar uma conversa, o que eu quero discutir? Então, a gente vai fazer um bate-bola aqui com as duplas para pensar um pouco que temas valem a pena a gente propor numa agenda daqui a pouquinho, tá bom? Então a gente vai para salas paralelas, vai ter um tempo breve para a gente fazer isso, uma coisa bem breve mesmo, coisa de 10 minutinhos, porque não é para a gente entrar nas conversas, é para a gente pensar quais seriam os temas das chamadas de conversa possíveis que a gente pode colocar daqui a pouco numa agenda que nós vamos apresentar a seguir. Para quem esteve aqui na segunda-feira, talvez isso agora soe um pouco repetitivo, mas assim, vocês vão para salas, a gente manda alguns avisos de tempo por lá, mas vai ter uma hora em que essas salas são fechadas e quando isso acontece, tem um cronômetro de contagem regressiva do tempo remanescente em sala. Sugestão que a gente pause a nossa conversa um pouquinho antes do término do tempo do cronômetro, porque a sensação na alma de parar a conversa antes de ser cortado pelo Zoom e devolvido forçadamente para a sala principal é muito mais suave, muito mais humanizada, muito mais agradável se a gente faz dessa forma. Então, que vocês possam cuidar desse término mais suave da conversa antes do retorno, tá bom? Então, uma boa exploração inicial, né, sobre o que a gente quer conversar nessa rodada de aprendizados, né? O que seria precioso a gente ofertar como tema de conversa, considerando o que a gente viveu na Semana Internacional de Coaching, tá bom? Então, vamos para as salas. Até E para elas. agora sim. Obrigada também pelo teu dizer aqui, Tamara. Legal. Bom, bem-vindos, bem-vindas de volta. Então, agora, né, como a gente combinou anteriormente, é o momento que a gente vai, então, combinar o jogo aqui. A gente vai propor temas de conversas. Eu queria contar para vocês, acho que eu vou pedir para o Samuel projetar aí o primeiro dos dois slides. Eu queria contar para vocês um pouco dos princípios dessa história, porque eu acho que ajuda a gente a entender como que nós vamos trabalhar. Então, é mais ou menos assim, do que se trata o espaço aberto, né? A tecnologia do espaço aberto, o open space em inglês, enfim. Ele é a explicitação de que se eu tenho paixão por alguma coisa, se eu quero muito que alguma conversa aconteça, eu assumo a responsabilidade de propô-la e de cuidar para que ela pra estar lá e cuidar para receber pessoas e para que essa conversa aconteça. E isso também é na vida, né? Se eu tenho paixão, se eu quero muito que uma coisa aconteça, eu arregaço a manga e vou lá fazer acontecer. E esse é o papel da pessoa que a gente chama de anfitrião da conversa, ou o proponente da conversa, e assim por diante. E uma outra coisa que é bem importante dentro dessa prática é a liberdade que é expressa pela lei da mobilidade. Então, assim, se eu não estou como um proponente de tema naquela rodada, naquela situação, eu posso assumir este papel participante e praticar a lei da mobilidade, onde eu posso me mover entre temas de conversa. Eu posso, ao mesmo tempo,
escolher aonde eu quero participar, mas ao mesmo tempo mudar de ideia durante o processo e isso ser assumido deliberadamente como parte do nosso processo, é parte do jogo assumidamente. Vou pedir para a gente ir para o próximo. E aí, como é que isso daí vai funcionar? Se eu posso escolher ser um proponente de tema, falei que agora a gente assume a paixão e a responsabilidade para a conversa acontecer, eu proponho um tema. Eu posso ser um participante, e em sendo participante, eu posso escolher onde eu quero estar, mas eu posso mudar de lugar como uma abelha, que vai de uma conversa para outra ao longo do processo e poliniza ideias entre conversas diferentes, de repente. Ou eu posso me comportar como uma borboleta que vai visitar a sala do borboletário, onde de repente eu encontro outras borboletas, que são aquelas pessoas que num dado momento não se sentiram chamadas, mobilizadas para estarem naquela conversa ou naquelas conversas que estão ofertadas em particular, mas de repente eu trombo com outra borboleta e uma conversa que não estava prevista emerge e faz todo sentido dentro do contexto. Não se sabe. E a lei da mobilidade é mais ou menos assim. Se eu não estiver contribuindo ou aprendendo dentro dessa conversa como participante, eu posso exercer a minha capacidade de me mover. E aqui a gente pode usar os pezinhos, mas poderia ser outro recurso e navegar dentro aqui do Zoom para mudar de lugar. A gente vai explicar já já como é que isso vai se dar dentro aqui da ferramenta do Zoom que a gente planejou para isso. Agora, quatro princípios muito importantes. Quando as conversas começam, é a hora certa. Às vezes elas demoram um pouco para engatar, né? Às vezes demoram um pouco para aquecer, mas faz parte do processo da gente ir chegando nos espaços. Quem vier são as pessoas certas. Não importa se são muitas, se são poucas, a gente não vai medir o significado de uma conversa pela quantidade de pessoas nela presentes. Quando acabar, acabou. Às vezes, dentro do tempo que a gente estabeleceu, a conversa acaba antes e a gente fica livre para ir para uma outra conversa, para a gente virar borboleta, etc. e tal. Ou se a conversa dentro daquele tempo não foi suficiente, ela pode continuar em outros espaços. A gente sempre pode convidar as pessoas para prosseguir em outras situações. Aqui no nosso caso, teremos alguns limites colocados pelo tempo que a gente combinou de estar juntos, mas sempre tem esta outra possibilidade. E o que quer que aconteça nessa conversa nesse momento é a única coisa que poderia ter acontecido neste tempo, com este tema, com estas pessoas, com este contexto. Então, eu vou pedir para a gente descompartilhar agora e dizer para vocês que agora chegou o momento da gente abrir o espaço para propormos os temas. Então, vocês estiveram nas duplas, vocês refletiram um pouco, e o que será que a gente tem vontade de propor? E aí, eu queria dizer o seguinte: não necessariamente a gente vai propor uma coisa que a minha dupla está concordando comigo. Porque agora é o espaço de uma proposição que vem do seu coração individual. A não ser que a dupla esteja junta igual um bichinho siamês que não se larga. Aí vocês podem pôr lá dois proponentes no tema. Mas, em princípio, a gente vai assumir que a proposição é uma ação individual. Então, ela não é uma ação negocial. E aí, o pedido para vocês, então, a gente vai colocar aqui no chat um link para o documento, onde a gente vai fazer essas inscrições e, ao mesmo tempo, nós vamos projetar aqui na tela o documento para que a gente possa ir vendo também todo mundo junto o que é que está acontecendo com as inscrições. Então, projetando na tela, eu já vou explicando aqui também e a gente vai acolhendo as proposições. Se algo que você ia propor já foi proposto, não precisa propor novamente. Então, a gente tem previstos aí 10 espaços. Se você já está vendo um cursorzinho na linha, você vai para outra linha, porque senão eu escrevo e apago a mensagem do colega ou da colega. Então, vamos nos distribuir e a gente vê que temas que surgem aqui para as nossas conversas.
Proposições aparecem, a gente põe o nome da pessoa que está propondo aqui na coluna anfitrião ou anfitriã e o tema da conversa ao lado, que o ideal é a gente pôr uma frase bem convidativa, né, para que a gente tenha participantes querendo vir. Então, uma coisa breve, mas convidativa. Acho que vale também, Tamara, caso alguém não consiga acessar o documento, para colocar aqui no chat, que aí a gente transcreve para lá. Boa. E uma reflexão que pode ser feita, né, para cada um de nós é assim: ao olhar o mapa de todos os convites que estão sendo postos por escrito nesse momento, de repente eu propus um tema, mas ao olhar os outros eu falo assim: acho que eu prefiro tirar o meu para ir num outro que me pareceu mais interessante nesse momento. Se isso aconteceu com você, não tem problema nenhum, é só deletar. Se não aconteceu, mantenha o seu tema. E aí a gente vê que movimentos acontecem. A gente vai aguardando, né, os títulos estabilizarem aí na tela, né? Como nós teremos apenas uma única rodada de conversas, cada pessoa só consegue cuidar de uma conversa. A gente não poderia ter a mesma pessoa oferecendo dois temas. Não será possível. Somente porque dessa vez a gente está trabalhando com uma única rodada de conversas. Em outras situações, vez por outra, a gente consegue fazer isso, mas dessa vez não conseguiremos. Vou assumir que estabilizamos. Muito bem. Então, agora é um momento da gente ter aquele speech bem rapidinho, assim, é um teaser muito breve, coisa assim, entrou no elevador, no térreo, vai descer no segundo andar, e aí eu vou explicar nesse tempo breve do térreo até o segundo andar qual é o meu convite com o título que eu coloquei na minha conversa. Tá bom? Então eu vou começar aqui na ordem em que
as conversas estão propostas para vocês fazerem os convites intencionais. Então, Marta, por favor. Obrigada, Tamara. Boa tarde, todo mundo. Eu botei ali como foi para mim a curadoria da jornada nessa semana, em termos de número de sessões, temas diversos, etc. Como uma forma de conversar, como foi esse ritmo? Como que essa jornada de uma semana inteira entrou para mim, na minha agenda, nos meus compromissos, e ainda assim eu pude participar sem sentir que eu estava deixando muita coisa de fora, os temas diversos, tanto em relação ao coaching, quanto em relação a artes complementares, como Art of Hosting, escrita afetuosa, por aí, conversar sobre esse desenho, essa curadoria. Obrigada. Muito obrigada, Marta. Agora a Ana ou o Eduardo, por favor. Começar aqui, depois do Dário você complementa. É, o que nos impactou de forma conjunta foi os temas que trataram das questões mais inconscientes, mais aprofundadas do ser humano, trazendo um olhar para a gente mais aprofundado sobre a questão do ser humano dentro desse processo de desenvolvimento. Então, a nossa vontade seria conversar sobre isso. O Eduardo trouxe como que ele se impactou para o próprio desenvolvimento dele, e eu pensei como que todo esse conteúdo impactou para o desenvolvimento dos meus clientes. Então, a nossa conversa, a nossa proposta seria a gente trazer esse olhar do que a gente trabalhou de termos mais do inconsciente, das emoções, dessas coisas que permearam aí esse olhar mais aprofundado sobre o ser humano. Foi nesse sentido que a gente pensou. Ele mais o desenvolvimento pessoal e eu pensando mais como que a gente pode apoiar os nossos clientes. Muito obrigada. Carlos Eubet. Carlos, quer falar? Posso falar? Carlos sumiu. Fala, Carlos. Estou aqui. Bom, a ideia aqui da parte das emoções, né, nós colocamos ali, acho que estava dividido em duas partes, como você orientou, não tem como estar em dois temas. Então, podia fundir um liderança com emoção. Entender quanto as emoções afetam a liderança no dia a dia, né? Essa que é a ideia, a proposta da conversa ali. O que que uma emoção pode trazer de impacto por trás? Por que que ela apareceu? Entender os padrões por trás para ajudar a pessoa a ampliar a consciência dela e assim ela poder acessar outros recursos que não estão limitados só na sobrevivência. Essa que é a ideia. Muito obrigada. Vamos para Márcia ou Tânia. Só um minuto, Tamara. O Carlos ele não está enxergando porque ele está no celular. E eu escrevi na linha 4 e na linha 7. Só que quando o Carlos trouxe, ele trouxe num bloco só. As emoções na liderança. Tá vendo? Uhum. E qual é a conversa que está válida para vocês? Como a junção das duas na fala dele, acho que a gente pode transformar isso num bloco só, Tamara. Tá, então eu vou remover da linha 7, Samuel, jogar na linha Isso, 4. exato. Não sei porque que ele não está deixando. Eu vou pôr assim, ó. Pronto. Isso. Pronto. Então, isso vai mover um pouco as salas aí, Samuel. Vamos para Ângela. Não, Márcia e Tânia, né? Isso, Tânia, quer falar? Oi, pessoal. Então, a gente discutiu um pouquinho, né, alguns temas que nos marcaram e o que ficou muito forte para a gente foi a questão das emoções, né? Como que as emoções, embora a gente trabalhe e estude, né, a questão das emoções, a gente entendeu que elas precisam cada vez mais ser discutidas, ser aprofundadas, né, pensar, ter esse olhar na nossa prática, no nosso dia a dia, nas nossas relações.
E a questão da escuta, a questão de ter a consciência, a questão até mesmo de da gente colocar isso, né, nas nossas conversas, seria interessante a gente se aprofundar, né, como as emoções elas influenciam, né, a nossa vida profissional, nossa vida pessoal. Então, o foco aqui, o que nos marcou mais foi a questão das emoções, e a gente gostaria de se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Tá legal, obrigada, Ângela e Roberta. Roberta, você quer falar aí? Pode falar, Angela. O que nós conversamos na sala foi bastante a questão daquilo que também nos tocou durante a semana, que foi que nós ouvimos ontem, né, sobre emoções, sentimentos, e aí conectando inclusive com o Christian Dunker e o Cláudio Tebas também, que trouxe esse tema. Por isso que a gente pensou aqui de como que a gente pode, a partir das dificuldades, né, que eles falaram, que eles trouxeram, então como que a gente poderia apoiar os nossos clientes ao aumentar esse repertório ou trazer esse tema, né, sobre as emoções, a partir do momento do que a gente ouviu das dificuldades que se tem com relação a esse tema. Tá legal. E temos a Carol. Depois eu volto lá para cima, gente. Vamos lá, Carol. A minha curiosidade é sobre, um pouco parecido com a Marta, como foi essa semana e talvez processar os eventos, a curadoria, um pouco também do que a Thelma estava trazendo aqui no retorno das salas, para a gente poder talvez entregar um presente para a ICF Brasil, para quem for liderar essa iniciativa no ano que vem, poder ter um ponto de partida a partir dos próprios associados, das pessoas que participaram na semana, né? E levar isso adiante. Então, não começar com um ponto de partida da escuta das pessoas que estiveram aqui. Maravilha. E temos, Rosângela jogou um tema por último aqui, né? Na sala 6. Sim, o meu Zoom travou, eu não estava conseguindo, então agora que eu entrei atrasada. Eu pensei em como que a gente pode espalhar temas relevantes, alguns pontos mais importantes, como, por exemplo, esse das emoções, para levar isso para quem não esteve aqui, clientes, coaches, outros profissionais, de maneira que a gente possa contribuir para uma sociedade aí mais humana, mais saudável, porque o mundo não está brincadeira. Então, era espalhar, spread our word. Muito bem. E, gente, agora que a gente terminou as apresentações, a qualquer momento vocês podem, ainda antes da gente ir para as salas, né, também decidir abrir mão do seu tema para ir para outro. Ainda está valendo isso agora, tá? É, mas eu queria só explicar como é que vai funcionar a história aqui. Se a gente descer o documento onde a gente montou a agenda, né, para baixo, tem um espacinho por sala, né? Nesse espacinho a gente ainda vai correr aqui para preencher os cabeçalhos para ajudar vocês, né, com o nome do tema e do anfitrião. Mas aqui é um quadro, né, livre para vocês anotarem as pérolas da sua conversa, para a gente ter uma certa documentação do que está acontecendo. Então, é um bloco de notas compartilhado para cada grupo de conversa. Então, vocês vão descendo no documento, tem sala 1, sala 2, sala 3, e esses números correspondem aos números que estão lá na tabela em cima, na inscrição das conversas, tá bom? A gente vai ter um tempo generoso para conversar, né? A gente deixou um espaço largo de 50 minutos para cada uma dessas conversas para poder acontecer com bastante qualidade. E depois a gente terá a oportunidade de voltar aqui para a sala principal e fazer um compartilhamento mais amplo entre todos nós antes do fechamento da sessão.
O pedido para vocês, então, é para vocês lembrarem, né, que quem vier são as pessoas certas, que os anfitriões sustentam o espaço. E eu vou adiantar para vocês uma coisa. Às vezes a gente propõe um tema, ele dá o maior ibope. E às vezes a gente propõe um tema, ele não dá ibope, porque é tudo uma questão relativa, né, do interesse dividido, né, das pessoas entre os temas. Então, se você foi para a sua sala, você é um proponente de tema, e passar uns 5 minutinhos assim e não vier ninguém, sinta-se livre para usar os seus dois pezinhos e ir visitar outra conversa. Vamos ver o que acontece? E a gente tem essa liberdade de se mover. Vou pedir para o Samuel, então, explicar para a gente como é. Oi, Marta. Por exemplo, Tamara, eu gostaria de fundir meu tema com o da Carol, e aí tanto faz quem vai ser anfitriã, mas eu quero sentar na mesa com ela. Como que faz? Carol, você aceita esse pedido? Pronto, então já está resolvido. Olha que Claro. fácil. Carol aceitou, eu vou juntar a Carol e a Marta na sala 2, tá bom, gente? Tem mais algum pedido nesse sentido da Marta? Eu não sei se eu vou para alguma sala ou não, então eu estou aqui, né, esperando. O que que vai Não, acontecer? é só Eu isso. É porque a aguardo. Marta fez um pedido explícito. Ela queria juntar o tema dela com a Carol. Ela pediu para a Carol topou. Se houver mais algum pedido neste sentido, pode ser feito agora e quem decide se aceita ou não é o proponente da outra sala. Sim? Não? Senão a gente vai pro abraço. Então vamos em frente. Então vou pedir para o Samuel contar para a gente como a gente faz para se mover nesse sistema aqui. Maravilha, Tamara. Daqui a pouquinho eu vou abrir as salas, então vocês vão começar a ter liberdade de se movimentar. E aí, para vocês fazerem essa movimentação, vocês vão ter que procurar na barra de tarefas de vocês, e não vai aparecer agora, só quando eu abrir, a opção de salas paralelas, se tiver em português, e breakout rooms, se tiver em inglês. São 4 quadradinhos, e uma vez que você clicar, ela vai aparecer uma tela. Nessa tela, você pode escolher qualquer uma das salas, inclusive os borboletários, que acho que a Tamara vai explicar daqui a pouco. Caso ela não esteja aparecendo na sua barra de tarefas, ela vai estar dentro da opção More, né? Mais, tem esses 3 pontinhos. Ela ainda não vai aparecer, não se preocupem. E caso vocês tenham alguma dificuldade para se movimentar, pode me chamar que eu ajudo vocês a chegarem onde vocês quiserem. Então acho que é isso, Tamara. Daqui a pouquinho a gente abre a sala e vocês vão começar a ter essa liberdade. Maravilha. E lembrem-se que tem as salas dos temas e tem o borboletário, que nada mais é do que o espaço para a gente bater papo, para a gente ficar, se a gente quiser dar uma pausa, ficar fora de todas as conversas, além de poder voltar para a sala principal também é uma opção, tá? A gente fica aqui na sala principal, eu de vez em quando vou dar uma sapeada nas salas, vou dar uma de abelhinha também. E a gente vai cuidando do tempo para vocês. E vale também a sugestão de pausar antes do final do cronômetro. E cuidem de ter registro dessas conversas, porque pode ser bem valoroso para o momento seguinte. Eduardo, por favor. Uma pergunta, uma vez estando em uma das salas, para sair da sala e andar para as outras, a barra vai estar aparecendo embaixo. Como é que funciona? Sim, sim, você Ela sempre vai conseguir permanece. mudar de lugar. Você Ok, consegue clicar e falar join, e aí, ou entrar, né? Acho que não sei como é que é em português, e aí você é um botãozinho azul que você consegue clicar e entrar. Essa pergunta é muito importante, porque a mobilidade é deliberada, né? Isso. Ana, ok, Dentro da sala, Eduardo, você consegue de uma sala para outra. Você não precisa voltar para a sala principal para ir para outra sala. Diga, Ana. ok. Obrigado. O microfone está fechado, Ana, não estamos te ouvindo.
Desculpa. Obrigada. Eu fiquei pensando agora, nesse primeiro momento, acho que vai estar cada um na sua sala, né? Porque a gente não está em muitas pessoas e todo mundo Pois vai ser é. anfitrião de alguma sala. É Por isso é que isso? eu perguntei sobre a fusão de Hum. temas. Se, se, Porque se senão vai há. ficar todo mundo um tempo, as mesmas pessoas que a gente já estava, provavelmente como anfitrião, não. É uma possibilidade. Por isso que eu Uhum. perguntei sobre possibilidades de abrir mão de temas ou Uhum. fundir temas. Veio daí essa pergunta. Mas vocês têm a liberdade, aí vamos ver o que acontece. Uhum. Tá bom. Ok? Posso sugerir, Itamar? A Rosângela Pode. abriu. Tem temas que parecem ser correlacionados, né? Os temas relacionados a emoções, por exemplo, Carlos e a Beth, não sei se são, mas me deu uma sensação de que são próximos. A Ângela e a Roberta também, então parece que a gente tem um tema maior que é emoções e tem diferentes perspectivas sobre esse tema. Não sei se seria uma possibilidade a gente poder criar um guarda-chuva e ver o que emerge dentro de uma conversa sobre isso. Mas também é só uma mirada aqui para uma contribuição. Eu acho Obrigada, ótima ideia. Carol. Eu acho ótima ideia. Por mim, não tem problema nenhum. Bom, a Márcia já topou, gente. Vou marcar ela de azul aqui. Vamos A ver os Beth outros também anfitriões. topa. A Beth Beth topa. também está topando, ela também é anfitriã. Só os anfitriões têm que opinar, Eu também gente. concordo em juntar os temas aí das emoções, eu acho que vai ser bem Tânia valioso. topou. Eu topo Rosângela. também, Opa, Roberta, a Roberta, cadê ela? Onde está a tá? Eu e Roberta? Roberta aqui Sim, embaixo. sim, eu topo. Ângela e Roberta Roberta. topou. Quem Eu mais não, falou eu topo? eu não estou conseguindo ver a tela. Vocês estão conseguindo ver as salas? Ah, Hum. vamos projetar novamente A então, gente por dá favor. mais uma olhada, por favor. Ó, estamos quase lá, gente. Eu pintei de azul quem topou fundir o tema das emoções. A gente ainda precisa ver a opinião do Carlos e da Rosângela. Posso ir para o emoções também, porque eu acho que um dos temas que seriam muito relevantes de ser levado seria esse. Então, eu poderia ir e a gente Muito discutir um bom. pouco mais. Carlos e Ângela, vocês estão em paz com essa possibilidade? Eu tô. Eu falei que tava já. Ah, desculpe, talvez eu tenha não percebido. Então, vamos juntar esses temas todos na sala 4. Samuel, eu vou montar aqui. Vocês fiquem à vontade para, né, seguirem. Aqui, tudo bem. Por alguma razão, eu não estou conseguindo colar todos juntos. Depois a gente arruma isso. Mas vamos todos para a sala 4, então, com esses temas. Então, com isso, só para a gente explicitar o que é que está acontecendo aqui agora. Nós teremos a sala 2 com Marta e Carol a respeito de uma avaliação da semana e um pensamento para o ano que vem. A Anne e o Eduardo, eu comigo, eu com o outro, o que floresceu em nós. E a questão das emoções nesse pupurri, né, de juntando vários temas na própria sala 4, tá bom? Então, eu vou convidar a gente para seguir para as salas, caso não haja mais nenhuma dúvida. Apareceu aqui, Ana, por favor. Não, na verdade, eu ia perguntar para o Eduardo se ele achava que o nosso tempo, porque a gente falou muito da questão das emoções também, né? Se era um tema só ou se a gente iria por um outro caminho, eu queria talvez ouvi-lo sobre isso. Mas acho que agora ficou bacana, né? Tem três. Ok, acho que podemos seguir. Sim, daqui a pouco também Pode a gente ser? faz um círculo aqui, apesar de ser tudo quadradinho, a gente acaba fazendo um círculo e fica todo mundo aqui.
Eu acho que é legal ter essa oportunidade de ter várias salas e a gente poder explorar. E daqui a pouco, se não for ninguém, a gente fecha a porta e vai para as outras, e tá tudo bem. Isso Ou mesmo. podemos ficar um na sala e o outro vai borboletear, né? Uhum. Muito bem. Estamos assim. Samuel, deu conta de ajustar? Porque é isso, é tudo em tempo real. Você me fala quando você está pronto aí. Tudo certo por aqui, Tamara. Então, bora, pessoal. Bora lá. Boa conversa para nós. Vamos cuidar de sistematizar. Quem tiver vontade de se mover, está liberado para se mover. E a gente vai mandando os avisos de tempo, abrindo as salas. Bem-vindas todas de volta à nossa sala principal. A gente vai fazer um espaço open mic e, em paralelo, quem quiser navegar pelo documento dos registros e sapear o que aconteceu nas outras salas, fica disponível, né? O mesmo link, é só passear lá nas salas paralelas. Mas agora é aquele momento para a gente trazer as pérolas, né? Frases, considerações breves. A gente tem espaço aqui para algumas falas antes da gente seguir para o fechamento da sessão. Então, tá aberto o microfone para as nossas pérolas que surgiram nessas conversas. De maneira breve, sucinta, para que a gente possa democratizar ao máximo os espaços de fala por aqui. Olha, eu queria agradecer, porque eu acho que foi muito bom a gente sentar e processar a semana. A Marta e a Ana estavam lá no grupo e a gente foi talvez tendo ideias de como ir construindo continuidade e com uma escuta continuada do associado. Então, bem importante. Hum. Alguém que estava nos outros dois grupos gostaria de tecer algum comentário, alguma consideração? Eu queria provocar o grupo de emoções, como eu estou no comitê, tem tanta fala bonita e marcante, eu queria convidar alguém. Talvez, Thelma, você fazer aquela retrospectiva maravilhosa que você fez, quem sabe? Mas fica o convite a todos. O tema lá foi uma troca tão rica, né? Que aí, ouvindo todos, a gente pensando na semana é, maravilhosa que tivemos, né? Que foi tão feliz essa jornada, veio assim, sobre emoções, né? Então, começou lá, acessar o essencial. A gente passou pela face do inconsciente, as próprias emoções. E se pensar, gente, as emoções permeiam a gente o tempo todo, né? Não tem como a gente viver sem tudo isso. E a própria conexão, os relacionamentos, os sentimentos, que é o que nos diferencia de IA, a escuta, que veio depois também, do divertir, né, para poder ouvir com o coração, a forma diferente de ouvir. E quando fala tudo isso, né, de emoções, acessando o essencial, conhecer o nosso inconsciente, aproveitar mais de tudo isso para poder ouvir o quanto que é importante a gente se liderar, a gente se conhecer, se perceber, para poder estar mais estruturado com essas construções internas e podendo assim assessorar e ser melhores coaches para os nossos clientes. Agora, fazendo um retrospecto daquilo que eu falei, eu fiquei meio assim para tentar pensar nos pontos. Eu acho que não fluiu tanto, mas foi uma semana muito rica, né? A gente realmente só agradece. Mais alguma voz? Acho que eu queria comentar, só que o nosso grupo produziu bastante e todo mundo acabou contribuindo muito no documento, que assim, todo mundo começava a captar e colocar as informações lá. Eu acho que quem quiser dos outros grupos dar uma olhada, né?
uma, uma abelhinha, né? Como você comentou, Tamara, tá muito rico. Eu já até joguei no chat GPT aqui para ver o que que ele traz de tantas informações e tantas pérolas que tem. A gente falou bastante sobre até dicas de livros também que falam sobre emoções, né? E eu queria aproveitar, não sei se vocês assistiram, mas dar a dica de um filme que saiu na Netflix, acho que essa semana, que é Seres Extraordinariamente Brilhantes. Assistam, quem não assistiu, porque realmente é um filme lindíssimo. Eu acho que para fechar o assunto emoções. Muito bem. Então, Posso ir? Posso ir? opa, pode. Eu acho que Por uma coisa que favor. diz que fez uma retrospectiva bonita, acho que saiu para a gente um desejo de dar continuidade a essa temática, seja por grupos de estudo, seja por compartilhamento entre nós, por divulgar isso junto aos nossos clientes, e que há um espaço muito grande para a gente trabalhar esse tema, que a beleza do nosso trabalho está ancorado nisso. Então, assim, para mim, é uma coisa mais importante que eu levo, assim, de tudo, que o grupo foi riquíssimo. Quase ninguém, acho que ninguém saiu. Nós recebemos a Ângela, eu até esqueci que tinha outras salas, de tão rico que foi. E ficou, assim, muito essa ideia da gente se comprometer como profissionais, né, do desenvolvimento humano, a aprofundar, utilizar e educar, nos educar, porque a gente precisa passar por isso, como o Dan bem o disse, e também levar isso para os nossos clientes, para o mercado e para as nossas famílias. Então, eu saio daqui com a alma lavada do nosso compromisso, da nossa responsabilidade e de reflexão, geração. Então, nós saímos aqui com um pacote de ações e de intenções muito fortes. Super obrigada, foi muito valioso. Muito bom. Então, com isso, eu agradeço imensamente a possibilidade de dividir esse espaço de aprendizagem com vocês. Espero de coração que a semana reverbere muito positivamente para vocês ao longo das outras semanas que vêm em seguida. E agradeço imensamente ao ICF pela oportunidade de fazer essa interação por aqui. Passo a palavra para o ICF. Então, Tamara, muito obrigada. Muito obrigada pela tua disponibilidade e generosidade de criar um espaço aqui para uma conversa tão valiosa entre nós. Eu, em nome do comitê, quero agradecer a todos. Eu vou passar a palavra para a Ana poder fazer o fechamento e a acolhida final. E dizer que eu quero dizer que foi uma honra para nós poder fazer esse trabalho aqui. Quero agradecer também, além da Tamara, o Samuel e a Camila, e a todos que estiveram aqui conosco. Ana, te passo a palavra. Que bom, bom, gente. A gente iniciou essa semana com o nosso propósito, né, de sermos transformados ao longo desses dias, e acredito que chegamos aqui impactados por tudo que a gente viveu. Então, eu queria agradecer ao comitê, coordenado pela Carol, a Marta que está aqui, Rosângela, Ângela, Andréia, e também um agradecimento especial à Daniela Piscinato, que é diretora de marketing, que representou também a diretoria nesse comitê. Obrigada, Dani, pela tua dedicação também nessa semana. Quando a gente fala de se inspirar, um pouco do que a gente trabalhou ali na nossa sala, né, o quanto que é importante essa semana para que a gente possa se conectar com a gente mesmo, para que a gente tenha esse espaço de pausa que a ICEF nos oferece nessa semana, para a gente se nutrir de mais conhecimento, de mais troca, de mais repertório, para a partir dessa nutrição, a gente realmente crescer, se desenvolver e poder impactar os outros, que era um pouco do que a gente falou ali, né? Eu comigo, eu com o outro, como é que eu me nutro para poder impactar e ajudar o outro a florescer e a transformar. Então, eu acho que a gente teve uma linda semana. Eu acho que a ICF nos promove, né, esse espaço de pausa, esse momento da gente realmente se reconectar com o que é importante. E que bom que estivemos juntos ao longo dessa semana. Agradeço a presença de cada um de vocês, Tamara e o teu time
teus parceiros, por estarem aqui conosco no início e no final, foi muito bom contar com vocês, e os nossos associados, né? Nós somos uma comunidade que é comprometida com a ética, que é comprometida com o aprofundamento do trabalho de coaching, que é comprometida com a excelência, e a gente quer cada vez mais ser protagonistas e mostrar o quanto a ICF é uma comunidade que pode contribuir com o desenvolvimento humano e o quanto o coaching é uma ferramenta poderosa, maravilhosa de acompanhamento e desenvolvimento de pessoas. Então, a gente é coach com orgulho, né? E a gente acaba essa semana ainda mais nutridos dessa nossa missão e mais preparados ainda por tudo que a gente viveu e aprendeu aqui nessa semana. Então, obrigada a cada um de vocês que esteve conosco essa semana. Mais uma vez agradeço ao comitê. Gente, é uma alegria a gente estar nessa comunidade, a gente ir crescendo juntos a cada encontro, a cada troca, e que a gente continue florescendo e fazendo com que outras pessoas floresçam a partir do nosso trabalho. Obrigada de coração a todos. É isso, Carol. Passo para você fazer as honras finais aí. Maravilha. Encerramos com Marisa Monte e desejando um excelente final de semana. Parabéns a Esperando todos. Uma encontrar semana vocês em excelente. breve. Até mais. Obrigada, Márcia. Parabéns. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, pessoal, parabéns. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Bom final de semana. Obrigada, valeu. Vem, lá é tempo espera, lá é primavera.